Então, vamos começar a tecer a nossa meinha com ponta e calcanhar na técnica tubular. Não tem costura nas laterais, nem na ponta, nem no calcanhar, lugar nenhum, tá? Então, nós vamos começar colocando 16 pontos na agulha. A forma de colocar os pontos, você escolhe aí qual você tem mais habilidade, tá? No canal existe aí, acho que 2 ou 3 vídeos sobre o mesmo assunto, como colocar os pontos na agulha, tá? Aqui, ó, eu coloquei dessa forma. Deixa eu explicar aqui para quem não tem conhecimento da arte de tricotar. Ó, eu dobrei o fio, a ponta tá aqui. Eu dobro assim. E aqui já saem 2 pontos, tá? A ponta fica desse lado e o fio que sai do novelo desse lado. Vamos botar então mais 14 pontos. Eu quero ganhar um patinete. 4, 5, 6, 7, 7. Espera só acertar aqui que ficou folgado, ó. 2, 5, 6, 7, Vou sentar aqui. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Mamãe, 16. pode completar uma coisa? 16 pontos. Olha, tem... Então, já com os 16 pontos na agulha, a gente vai começar a tecer na técnica tubular, tá? Lembrando mais uma vez, técnica tubular, número pares de pontos, tá bom? Aqui é uma meia pequena, você, para tecer do seu tamanho, você vai fazer a amostra com uma quantidade de 10 a 20 pontos, aí você vai calcular quantos pontos você vai precisar para tecer o tamanho do seu pé, da sua meia, tá? Ou de quem quer que você vai tecer. Na técnica tubular, a gente passa um ponto sem tecer e tece o ponto seguinte. A gente está tecendo pelo lado avesso, então a gente tece tudo em tricô, tá? Eu vou continuar assim até o final, ó. Teci, passei sem tecer, teci. Passo sem tecer e teço o seguinte, tá? Vamos assim até o final e eu volto aqui com vocês. Estou aqui nos 2 últimos pontos, ó. Teci esse, aí vou passar, deixa eu acertar aqui os meus fios. Vou passar esse sem tecer. Esses 2 últimos, nessa técnica aqui de colocar o ponto, é um pouquinho mais complicado, ó. Sem tecer e teci esse. Agora eu vou virar o outro lado e vou fazer da mesma forma. O primeiro sem tecer e eu teço o segundo, tá? Nesse lado aqui eu vou tecer os que não foram tecidos do lado de lá, tá? Vou assim até o final e volto aqui com vocês. Um sem tecer, teço o seguinte. Essa é a primeira carreira. Nós já tecemos a primeira carreira, são 16 pontos, contando os dois lados, tá? Levando em consideração os dois lados. Deixa eu virar pelo avesso aqui. Agora a gente começa a fazer os aumentos. Ó, eu comecei com 16 e agora eu vou começar os aumentos do lado, ó. São
6 aumentos de cada lado, tá bom? Então, vamos começar o aumento. Ó, o primeiro ponto é sem tecer. Deixa eu pegar aqui direitinho que essa lã desfia bastante, ó. O primeiro é sem tecer. O segundo eu vou tecer. Agora eu vou fazer o aumento. Aqui eu tô usando o aumento normal com laçado, tá bom? Mas você pode fazer, se você já tem práticas, conhece as outras formas de fazer aumento, você pode fazer das outras formas, tá bom? Então, um sem tecer, teço um, faço laçado. Um sem tecer, teço o seguinte, 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 faço a laçada, um sem tecer e teço o seguinte. Agora eu vou virar, vou fazer a mesma coisa, um sem tecer, teço o seguinte, a laçada, passo a laçada de lá, passo um sem tecer, teço o seguinte. Viu o cuidado que a gente vai ter que ter aqui nessa hora? Observar que a laçada que tá do lado de lá, ela não vai ser tecida desse lado de cá. Passo um sem tecer. Olha, do correio vai fazer. Teço o seguinte. A Anaíta vai ter. Passo um sem tecer. Teço o seguinte. Tias. Isso. Um sem tecer. Seguinte. Teço o seguinte. Um sem tecer. Teço o seguinte, ó. Agora é a hora da laçada do lado de cá e a do lado de lá. Então, eu dou a laçada aqui, passo a laçada do lado de lá sem tecer, passo o ponto. Eu posso fazer aqui também assim, ó. Passo a laçada de lá sem tecer, laço a do lado de cá, passo o ponto de lá sem tecer e teço o último desse lado. Essa é a dificuldade nesse tipo de nesse aumento, nesse tipo de trabalho, tá? É você prestar atenção e não tecer as laçadas do lado de lá, no lado de cá, nem vice-versa, tá? Agora vamos para a terceira carreira. A terceira carreira, eu não vou fazer aumento, só vou tecer. Uma sem tecer, teço o seguinte. Passo a laçada do lado de lá sem tecer, teço a laçada do lado de cá. O lado de lá sem tecer, teço o lado de cá. Vamos assim até o final. Um sem tecer, teço o lado de cá. Agora a laçada daqui. Deixa eu só inverter aqui, ó. A laçada de lá sem tecer. Essa é a laçada do lado de cá. Eu vou tecer. O ponto de lá sem tecer. E o ponto do lado de cá que eu teço. Aqui também é bom prestar atenção para não ficar muito frouxo, tá? O ponto. Agora aqui é só seguir como na primeira carreira. Primeiro sem tecer, teço o seguinte. E assim eu vou até o final, tá bom? Ó, a laçada de lá que eu já teci. Agora eu teço o lado de cá.
Testa do lado de cá. Vou assim até o final, tá bom? Essa é a terceira carreira, nela não tem aumentos. Quarta carreira agora, a quarta carreira tem aumento. Vou seguir da mesma forma que a segunda carreira, tá? Vou passar o primeiro sem tecer, terço segundo e vou fazer a laçada. Eu posso passar o de lá primeiro também, ó. Faço a laçada, terço do lado de cá. Vou assim até o final, onde vou fazer o outro aumento, né? Vai fazer no patinete. Caminhão. Aí agora a laçada do lado de cá, passo do lado de lá sem tecer e teço o último desse lado. Agora eu vou virar o trabalho. Na segunda carreira de aumento, na quarta carreira do trabalho. Primeiro sem tecer, teço segundo, passo a laçada do lado de lá, faço a laçada do lado de cá, passo um sem tecer, teço de cá, passo de lá, teço de cá. E é isso. A gente vai repetir assim até completar a quantidade de aumentos necessários. Se você for fazer uma meia maior, você vai iniciar com a quantidade de pontos maior e você também vai precisar de uma quantidade de aumentos maior, tá bom? Ó, explicar os aumentos, ó. Eu coloquei, na verdade né? Eu tenho mania de falar gente, mas fui eu que coloquei 16 pontos na agulha e teci na técnica tubular aberta. Aqui, ó, nas laterais, antes de fazer o último ponto de cada lado, eu fiz uma laçada. Aí ficou uma laçada do lado de cá e uma laçada do lado de lá. Esses são os aumentos para fazer a ponta, tá? No vídeo anterior, no vídeo que tá aqui na sequência, antes desse, eu vou explicando, se eu não me engano, até o segundo aumento, mas é só repetir, tá? Que tava ficando muito chato, muita repetição, eu não fiz, não deixei aqui na edição a sequência de todos os 3 aumentos, tá? Foram 6 aumentos no total. Aí depois eu troquei o fio, né? Passei para o fio branco e teci essas carreiras aqui em fio branco. Então, eu vou continuar a explicação a partir do retorno da explicação aqui dos aumentos da ponta, tá? Dependendo do tamanho do seu pé, dependendo do tamanho da meia que você vai fazer, você vai precisar ou não de mais aumentos, tá bom? Então, eu voltei aqui para fazer com vocês agora o calcanhar da nossa meinha, tá? Repetindo aqui, recapitulando, começamos com 16 pontos na técnica tubular, fizemos os 12 aumentos, né? São 3 aqui, 3 aqui, mais 3 aqui e 3 aqui. Total de 12 aumentos. Então, de 16, né, pontos, a gente passou para 28, né? Conferindo 16 mais 12, 28. Agora nós vamos fazer o calcanhar. Ele obedece o mesmo formato da ponta da meinha, tá bom? Então vou ajeitar aqui e volto já fazendo com vocês o calcanhar. Explicar os aumentos, ó. Eu coloquei, na verdade né? Eu tenho mania de falar gente, mas fui eu que coloquei 16 pontos na agulha e teci na técnica tubular aberta.
aqui, ó, nas laterais, antes de fazer o último ponto de cada lado, eu fiz uma laçada. Aí ficou uma laçada do lado de cá e uma laçada do lado de lá. Esses são os aumentos para fazer a ponta, tá? No vídeo anterior, no vídeo que tá aqui na sequência, antes desse, eu vou explicando, se eu não me engano, até o segundo aumento, mas é só repetir, tá? Que tava ficando muito chato, muita repetição, eu não fiz, não deixei aqui na edição a sequência de todos os 3 aumentos, tá? Foram 6 aumentos no total. Aí depois eu troquei o fio, né? Passei para o fio branco e teci essas carreiras aqui em fio branco. Então, eu vou continuar a explicação a partir do retorno da explicação aqui dos aumentos da ponta, tá? Dependendo do tamanho do seu pé, dependendo do tamanho da meia que você vai fazer, você vai precisar ou não de mais aumentos, tá bom? Então, para começar o calcanhar, nós vamos fazer a troca de cor aqui, né, do fio, porque nesse modelinho aqui que eu fiz, eu mudei a cor do calcanhar. Se você for fazer tudo de uma cor, não precisa, você vai colocar só um marcador aqui, para você não perder o rumo, tá? Então, essa primeira carreira, eu vou tecer tudo na técnica tubular normal que a gente já conhece. Primeiro ponto sem tecer, teço o segundo. Sem tecer, teço o terceiro. E assim eu vou até dar a volta completa no trabalho, tá? Tecendo um, passando o outro sem tecer. Agora passo pro lado de lá. Primeiro a gente passa sem tecer, porque ele já foi tecido do lado de lá. E tece o segundo. A dinâmica de tecer um e passar outro sem tecer é por causa disso. Um lado é tecido aqui agora e o outro já foi tecido do lado de lá, tá? Vou terminar aqui e na próxima carreira a gente já começa o calcanhar. Eu voltei aqui então, depois de ter feito esse lado e esse lado de cá na cor cinza. Agora eu vou explicar 2 formas que você pode usar para fazer o calcanhar. Você pode separar os 2 lados, né? Se você tiver dificuldade de concentração, você separa os 2 lados. Esse aqui você passa por uma agulha, porque agora a gente vai tecer só essa parte de trás. Só esses 14 pontos aqui de trás. Como a gente teceu todos os 14 aqui, agora a gente vai tecer aqui e deixar um sem tecer. Aí a gente tece do lado de lá e deixa um sem tecer do lado de cá. Aí tece novamente, deixa um lá. Até a gente ter aqui no centro os 8 pontos igual aqui na ponta quando a gente começou, tá bom? Eu vou tecer primeiro, depois eu vou desenhar para vocês e se for mais fácil para você entender, tá? Eu vou desenhar. Aqui eu dou um nozinho para firmar o fio branco, né? Que a gente não corta porque a gente vai voltar a usá-lo, tá? Então, agora eu só vou tecer as carreiras. Opa, encostei na câmera. Só vou tecer
o lado de lá, ó, vou abrir aqui porque o lado de lá, esse ponto aqui é do lado de lá. E no direito ele é meia, Então, passei uma meia sem fazer. Esse é do lado de cá, eu não vou tecer. Aí, vou tecer o seguinte em meia, que é do lado de lá. Passo um sem tecer e teço do lado de lá. Vou tecer aqui 13 pontos em ponto meia, ó. Passo um sem tecer e teço o do lado de lá em ponto meia. Um sem tecer e teço o outro em ponto meia. Passo um sem tecer, teço o outro em ponto meia. Um sem tecer e o outro em ponto meia. Ó, um sem tecer, o fio tá aqui e outro em ponto meia. Um sem tecer e o outro em ponto meia. Um sem tecer e o outro em ponto meia. Um sem tecer, ponto meia, sem tecer, ponto meia. Aí, cheguei no final. Esse aqui sem tecer e esse lá que é o 14º eu não teço. Agora, eu vou virar o trabalho e vou tecer esses 13 que eu teci em ponto meia. Agora, eu vou tecê-los em tricô, ó. Vou até o final e volto na outra carreira, tá bom? Na outra carreira não, no detalhe do final. Vou tecer aqui, desculpa, eu falei tecer os 13, na verdade aqui eu só vou tecer 12, tá? Então, deixa eu tecer um pouquinho aqui e eu volto, senão vai ficar longo demais o vídeo. Aqui o 10º. 11º, passo um sem tecer. 12º. Então, nessa carreira aqui, em tricô, eu teci 12 pontos só. Agora, eu vou virar o trabalho e vou passar a primeira meia sem tecer. Agora, esse sem tecer, que é do lado de cá, e do lado de lá, agora eu só vou tecer 11. Então, passei 1, 2, 3, em ponto meia, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ó, esse aqui foi o que eu deixei primeiro sem tecer, agora eu vou deixar esse aqui sem tecer. Vou virar o trabalho. E desse lado aqui, eu só vou tecer 11, ó. Passo um sem tecer, que é do lado de lá. Esse aqui sem tecer, porque o primeiro a gente nunca tece, né? Então, passa esse e vou tecer mais 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó, 1, 2, 3 sem tecer. Na verdade, eu fiz a conta aqui errado,
Mas olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sem tecer. Ó, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá certo. Então, aqui, 9 sem tecer. Agora, vou virar. A primeira meia eu passo sem tecer. Esse sem tecer que é do lado de cá, que eu não teço na técnica tubular. Agora, eu vou tecer esse. Agora, aqui no final, eu vou deixar 3 sem tecer. Então, só vou tecer. Ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos ver quantos tem sem tecer, ó. 1, 2. Ó, esse aqui é do lado de cá. Ó, então, eu tenho 1 sem tecer, 2 sem tecer, 3 sem tecer. Então, agora eu viro. Ó, então, eu teci agora. Deixei sem tecer desse lado de cá. 1, 2, 3 e 3 do lado de cá. Agora, eu vou tecer aqui e pegar um desses 3 que eu deixei sem tecer, tá? Vou voltar. Vou fazer esse caminho inverso. Nessas carreiras que eu já teci, eu deixava sem tecer um ponto a cada carreira. Agora, eu vou pegar esse ponto a cada carreira. Peraí que eu vou mostrar um detalhe, deixa eu terminar aqui, ó. Vou pegar esse aqui que eu tinha deixado sem tecer. Se você observar, ó, a gente tá tecendo só esse lado, só aqui que tá crescendo. Desse lado aqui não tá crescendo, é o lado que eu não tô tecendo. Agora, eu vou virar e vou pegar um a mais. Esse a gente passa sem tecer, que é o primeiro da carreira. Esse aqui do lado de cá sem tecer, uma meia, sem tecer, outra meia, sem tecer, outra meia, sem tecer, outra meia. Eu fico preocupada do vídeo ficar longo, mas seria bom se eu conseguisse tecer tudo exatamente assim, do jeitinho que é com vocês, para ficar mais fácil de compreender, né? Que entender eu sei que vocês estão entendendo, mas compreender às vezes é melhor a gente explicar com detalhe. Ó, agora eu vou pegar, ó, tem só 2 do lado de lá, eu já peguei o terceiro. Vou virar e vou tecer em ponto tricô. Sempre tendo cuidado para não tecer o lado de lá, senão a gente fecha o trabalho, tá? Agora eu vou tecer em ponto meia e deixar só um sem tecer do lado de cá. Vou dar uma pausazinha aqui para não ficar tão longo e volto lá no finalzinho, tá bom?
Ó, cheguei no final, teço esse aqui. E do lado de lá, ó, só ficou aqui um sem tecer. Agora, eu vou tecer esse lado aqui até o final. Vou tecer os 13 pontos, tá? Quando chegar lá no finalzinho, eu volto aqui para mostrar. Até o final. Voltei aqui no finalzinho, deixei só um sem tecer desse lado, esse aqui é do lado de lá. Agora, eu vou virar, tecer em ponto meia todos os 14 desse lado e virar desse lado de cá, tecer todos os 14 em ponto meia, tá bom? Essa é a última carreira do calcanhar. Ó, vou tecer aqui, eu volto quando chegar lá no final. Teci os 14 do lado de lá em ponto meia, né? Agora, eu vou virar e vou tecer aqui os 14 em ponto tricô. Essa é a última carreira do calcanhar. Aí, como é na técnica tubular, passa um sem tecer. Eu tô tendo um pouco de dificuldade que esse fio aqui, ele desfia não, ele separa as perninhas, né? Aí, incomoda aqui na hora de tecer rápido. Um sem tecer, um em ponto tricô. Sem tecer, um em tricô. É a última carreirinha do calcanhar. Se você estiver fazendo uma meia maior, com maior quantidade de ponto, isso aqui vai mudar a quantidade de carreira, tá bom? Você vai observar e a quantidade de ponto que você botar lá no início é que vai determinar a quantidade de carreiras que você vai fazer aqui. Pronto, cheguei ao final, teci o último. Pronto, aqui é só cortar o fio. Tá pronto o calcanhar, tá bom? Ó, exatamente igual a ponta. Esse é o calcanhar na técnica tubular, tá bom? Eu espero que aqui tenha dado para entender, mas eu vou fazer um gráfico, vou desenhar, vou tentar explicar num desenho, tá bom? Agora aqui a gente corta o fio e volta a tecer com fio branco, tá? Nós vamos tecer aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6 carreirinhas na cor branca e depois fazer a gaitinha e remalhar os pontos, né? E aí vai estar pronta a nossa meia, tá bom? Espero que você tenha aprendido como faz a ponta e como faz o calcanhar na técnica tubular, porque não tem mistério, mas é habilidade, tá? Para quem tá começando no tricô, talvez seja difícil, mas para quem já entende a técnica de tricotar, pode ser mais fácil a compreensão, tá bom? Vou cortar o fio aqui. Então, depois de ter tecido a ponta, feito os aumentos da ponta, eu teci aqui 16 carreiras na cor branca, eu fiz o calcanhar na cor cinza. Então, depois do calcanhar, que é exatamente a mesma medida, a mesma forma, né, da ponta, eu teci, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras na cor branca. Agora, eu vou tecer essa parte aqui, a partir daqui, quer dizer, a partir daqui, ó, eu vou cortar esse fio branco e vou começar a tecer em gaita um por um na cor cinza, tá? Que é a cor que eu tô usando aqui. Na verdade, eu estou usando a cor aqui só para poder ficar visível para vocês esses detalhes de ponta, calcanhar e gaita. Quando você tecer, você pode tecer da cor que você quiser e tecer a peça de uma cor só, tá bom? Aí agora eu vou iniciar aqui com vocês. Cortei o fio. Lembrando que estamos tecendo na técnica tubular. A gente precisa ter, nós precisamos ter um número par de pontos, tá?
Então, esse eu vou passar sem fazer, teço o segundo, passo o terceiro sem fazer, teço o quarto em meia. Então, vai ficar um sem tecer, um em meia, um sem tecer, outro um sem tecer, um em tricô, um sem tecer, um em meia, um sem tecer, um em tricô. Eu vou começar, como eu já tenho vídeos aí no canal eu explicando isso, eu vou começar e depois eu volto aqui. Aqui eu vou tecer 10 carreiras, tá? 10 carreiras em gaita um por um. Então, depois de ter feito a ponta, a parte da planta do pé, né? O calcanhar. Tecido as 6 carreiras aqui em branco e ter feito as 10 carreiras no ponto gaita, o próximo passo é fazer o arremate, ou remalhar, né? Ou arrematar os pontos. Então, eu volto aqui já com vocês arrematando e dando final ao nosso trabalho. Aqui na hora de arrematar os pontos, a gente tem duas opções. Pegar uma agulha auxiliar e separar os pontos aqui, né? O que é do lado da frente, o que é do lado de trás e fazer o remalhar, como já tem outros vídeos aí da técnica tubular, onde eu ensinei a fazer isso, separar e remalhar. Mas hoje eu queria avançar um pouquinho mais com vocês e mostrar que quando você tiver habilidade, você já consegue remalhar sem precisar fazer essa troca, né? Passar os fios para outra, passar os pontos para outra agulha. Ó, eu peguei os dois primeiros. Esse ponto aqui é o da parte de trás. Eu vou tirar ele. Vou trazer o que eu tô... Ó, ele tá preso lá nos meus dedos. É habilidade, tá? Por isso que eu tô falando. Se você já tiver habilidade, você faz assim. Ó, agora eu pego ele e passo pra agulha. Esses dois aqui eu não vou remalhar, que é do lado de lá, ó. Começa a abrir o trabalho. Aí você escolhe se você vai fazer desse jeito, passando eles para lá, trazendo esse para cá. Nesse processo aqui, assim, ó, toda vez você vai ter que passar os pontos para lá e trazer o que você vai remalhar aqui para frente. Se você tiver medo de deixar os pontos cair, não faça, porque você vai perder o seu trabalho ou você vai ter um grande retrabalho de refazer tudo, tá? Era isso que eu queria mostrar aqui, que dá para remalhar assim, tá? Sem tá transportando tudo para outra agulha. E eu prefiro fazer assim, que para mim é mais rápido, tá? Mas você com o tempo também pode chegar até essa habilidade. Eu amo essa lã, que ela é um toque macio, né? Porém, ela tem esse problema assim, ó, de separar esses fiozinhos, fica muito ruim para trabalhar muito rápido. E para fazer vídeo, eu não tô gostando muito de trabalhar com ela, tá? Aí você escolhe uma lã boa aí. Essa aqui é muito boa no toque, ela não faz bolinhas, tá? Eu vou remalhando aqui e daqui a pouco eu volto com vocês no finalmente dessa meia. Terminada então a meia, ó, já remalhado, arrematado, os fios também escondidos. E assim ficou pronta mais um trabalho, ficou pronta a meia, né, na técnica tubular, com ponta e calcanhar, como foi pedido. E a gaita, gaita sanfonada, né, a gaita sanfonada. Então, espero que vocês gostem. Gostando, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe aí com seus amigos para fazer o canal crescer, né? E assim eu me manter motivada para produzir mais vídeos para o canal nessa técnica tubular, tá?
Me diga aí o que mais você gostaria de aprender no tricô manual na técnica tubular. Já fizemos um gorro, já fizemos polaina, já fizemos uma blusa, né? Uma blusinha e agora uma meia. Eu também fiz um peixinho, mas eu não coloquei a receita, não fiz o vídeo, mas mostrei que também é possível fazer bichinhos, né? Na técnica tubular, tá bom? Então, até a próxima e fiquem com Deus. Aqui, como eu falei, né, eu fiz um desenho para ver se eu consigo explicar em gráfico como é feito o calcanhar, né? A cada uma carreira, a gente deixa de tecer um ponto até chegar aqui, ó, no meio com 8 pontinhos só. A gente não arremata, não faz diminuições, não. O ponto vai ficar aqui parado, sem tecer. E depois a gente volta colocando os pontos até ter os 14 pontos na agulha, tá? Esse lado aqui, ele fica unido um com o outro justamente por aqueles pontos que a gente deixa sem tecer, tá bom? Aí faz esse detalhe aqui, ó, os 14 na primeira carreira, aqui 13, depois aqui diminuindo mais um, aqui no meio, ó, que ficam os 8 pontos, né? Depois a gente volta tecendo. Então, isso aqui é exatamente esse detalhe aqui, tá bom? Espero que eu tenha ajudado de alguma forma, porque estando longe é um pouquinho mais difícil, tá bom? E no mais, eu agradeço imensamente a quem está me ajudando, assistindo, compartilhando, curtindo, se inscrevendo, tá bom? Isso mostra que alguém valoriza o trabalho da gente, tá bom? Eu fico feliz, muito feliz, tá bom? E no mais, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, querendo Deus.